Programa Kátia Toca Você, a sua sessão semanal de psicanálise no rádio, com a psicanalista e sexóloga Kátia Aragão. Muito boa noite, caros ouvintes. Eu sou Kátia Aragão e hoje vou tocar você com o tema Linhas Mestras de Educação. Esta é a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Você vai se sentir deitado no meu divã. Nosso programa estreou semana passada e quero agradecer muito a audiência de todos. Aliás, estamos ao vivo na live da nossa página Kátia Toca Você no Facebook. E quem tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112 ou ligue aqui na rádio no número 11 3171 0221. Repetindo, WhatsApp número 11 97087 8112 ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221, que no final eu vou responder as suas perguntas ao vivo. É isso mesmo. Então não perca tempo e cola no programa. Nosso tema de hoje: Linhas Mestras de Educação. Educar é uma arte. Não tem fórmulas, mas tem linhas mestras. Hoje eu vou lhes dar um instrumento de suma importância na criação e educação do seu filho, seja ele criança ou adolescente. Este instrumento eu criei ao longo desses 35 anos de psicanálise, com o objetivo de auxiliar aos pais, professores, psicólogos, educadores, enfim, as pessoas de um modo geral. Trata-se das linhas mestras de educação. A pergunta que não quer calar: o que é linha mestra? Linha mestra é a orientação básica de uma ideia ou de um sistema de ideias. Portanto, é aquilo que se utiliza como modelo. A primeira delas, e são 3, é quem manda e quem obedece. Isso precisa estar claro para quem obedece, mas especialmente claro para quem manda. Afinal, quem manda é o adulto. Gente, toda organização para funcionar harmonicamente carece de um comando. A família também é uma organização, cujo comando deve ser dos pais. Participe da nossa live no Facebook e na página Kátia Toca Você. É só digitar www.facebook.com/Kátia Toca Você. Deixe sua mensagem e, se tiver dúvidas sobre o nosso tema, mande a sua pergunta pelo WhatsApp de número 11 97087 8112 ou ligue aqui na rádio no número 11 3171 0221. Repetindo, WhatsApp número 11 97087 8112 ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221 e continuem ligadinhos no programa. Uma dica: a partir já de hoje, as nossas lives estarão todas gravadas na nossa página Kátia Toca Você, de modo que se você perdeu um programa, não se preocupe, você vai poder vê-lo na íntegra. A segunda linha mestra é quem é o adulto e quem é a criança. E existem 5 provas de que os educadores são os adultos. A primeira delas é a prova anatômica, ou seja, não existe qualquer dúvida entre o corpo de um adulto e o corpo de uma criança. Os seus músculos são maiores, os seus órgãos, seus ossos também são maiores. Mas aí você me pergunta: Kátia, mas existem adolescentes que também têm ossos grandes, órgãos grandes, tem adolescentes que são do tamanho dos pais ou até maiores? E eu respondo: sim, mas eles estão em desenvolvimento. Tanto assim que a epífise dos ossos fecha apenas aos 21 anos de idade. A segunda prova do ser adulto é a prova fisiológica, ou seja,
diz respeito ao funcionamento do corpo. Evidentemente, o funcionamento do corpo de um adulto é especialmente diferente do funcionamento do corpo de uma criança. Tanto assim que uma mulher adulta menstrua e uma criança não. Um homem adulto ejacula e uma criança não. E novamente você me pergunta, Kátia, mas existem adolescentes que menstruam, que ejaculam, e eu vou dizer para você, é verdade, eles menstruam e ejaculam, mas os seus hormônios estão desregulados e eles trazem questões específicas da adolescência, como o surgimento de espinhas, alteração de humor, um sentimento de indecisão que faz parte de um processo de amadurecimento emocional que ainda não terminou. Portanto, são os pais ainda os responsáveis. Outro dia me chegou ao consultório uma paciente que dizia o seguinte: Kátia, a minha filha de 15 anos queria ir de Osasco para São Paulo numa balada sozinha. Eu não deixei. Ela ficou brava, discutiu comigo, questionou, mas ainda assim eu não deixei. Seguindo as linhas mestras de que adulta sou eu não deixei. Mas depois eu fiquei me perguntando, puxa, será que eu não deveria mesmo tê-la deixado? Às vezes ela é tão madura para algumas coisas, será que eu não deveria tê-la deixado ir? E eu respondi o seguinte: minha querida, a adulta continua sendo você. A pessoa que é guiada pelo princípio de realidade, que tem uma questão, analisa e decide, é você. Portanto, se acontecer alguma coisa com a sua filha, não será ela responder. É você mãe, é você adulta que vai responder. Portanto, o limite deve ser dado e a decisão deve ser mantida. E por falar nisso, esta semana houve um caso de grande repercussão em São Paulo. O caso de 4 adolescentes que foram assaltar postos de gasolina na região de Mogi das Cruzes. O curioso é que eram todos meninos de boa família, moravam num condomínio de luxo, o pai de um deles até me parece que era juiz, e eles assaltaram numa mesma noite mais de 3 postos de gasolina. A polícia os pegou, 3 deles foram mortos e um está no hospital em estado muito grave. Gente, a ausência de limite é interpretada pelo adolescente como uma falta de atenção. E na busca desta atenção, o adolescente pode, inclusive, se envolver em crimes, em uso de drogas, tudo com o fim de chamar a atenção dos pais. Gente, eu me solidarizo muito com as famílias desses adolescentes. E nem posso imaginar a dor de perder um filho. Mas como profissional, eu sei que tais comportamentos podem sim decorrer da ausência de limite, do limite mal colocado, ou do pouco limite que os pais dão pela dificuldade que encontram em dar limites. Bom, a terceira prova é a prova cronológica, que diz respeito ao tempo. Ou seja, certamente um adulto já viveu muito mais tempo do que um adolescente e do que uma criança e, portanto, tem muito mais experiência do que eles. Desse modo, novamente, cabe ao adulto, cabe aos educadores educar, dar limite e dirigir como se faz numa empresa. A quarta prova é a prova legal. Ou seja, o adulto, os pais, respondem legalmente por seus filhos. Respondem legalmente por quem criam e educam. A quinta e última prova é a prova psicológica. Ou seja, não há dúvidas de que qualquer adulto tem um poder de previsão e de planejamento muito maior do que a criança. É o adulto que está apto, portanto, a prever perigos e situações que podem pôr em risco a vida e a integridade física e psicológica do seu filho. Logo, o adulto, por ser movido pelo princípio de realidade, é ele quem deve decidir pelo seu filho, especialmente pela criança. Outro dia me chegou no consultório um paciente que me disse o seguinte: Kátia,
Eu desci com meu filho para a piscina do prédio, meu filho de 3 anos, e não estava sol, mas estava um mormaço legal. Ele queria tanto, mas tanto entrar na piscina, que aí eu pensei, vou deixá-lo ficar por uma meia hora. E foi o que eu fiz. Duro foi tirá-lo da piscina. Ele chorou, esperneou, bronqueou. Ainda assim, eu o tirei aos 30 minutos. Mas aí eu fiquei me perguntando, Kátia, apesar de não ter desistido do limite, apesar de tê-lo deixado ficar apenas o tempo que eu me propus, será que eu não fui muito rígido com ele? Será que eu não fui muito exigente? Será mesmo que eu não deveria ter deixado meu filho ficar um pouco mais? Afinal, estava tão bom para ele. E eu lhe disse o seguinte, o seu filho tem toda a razão de querer ficar indefinidamente. Afinal de contas, ele é uma criança e é movido pelo princípio de prazer, que quer dizer o seguinte, se algo é bom, se algo é agradável, se algo é gostoso, eu quero fazer pelo resto da vida, se possível for. No entanto, você é o adulto, você é o educador, é você que é movido por um outro princípio chamado princípio de realidade, que diz o seguinte, o adulto tem uma situação, ele analisa e decide. Portanto, é você pai, é você mãe, é você educador, quem decide aquilo que é melhor para o seu filho num determinado momento. Imagine se por ter deixado o seu filho muito mais tempo na piscina, num dia que só tinha mormaço, o seu filho pegasse uma gripe e isso evoluísse para uma pneumonia. Então, pai, quem decide pelo seu filho é você. Quem tem a função, a tarefa de educar o seu filho e de decidir por ele enquanto criança for, é você. É você que é movido pelo princípio de realidade. A terceira e última linha mestra é: o que estou querendo dos meus filhos? É algo absurdo ou faz parte de um processo normal de educação? Se a sua resposta for a segunda opção, faz parte de um processo normal de educação. Outros pais também querem o mesmo, não arreda-se o pé do limite dado ou da decisão tomada. Afinal, a criança pode e vai confundir esses papéis. Ela é movida pelo princípio de prazer. Então, gente, tudo aquilo que é prazeroso, a criança quer fazer indefinidamente, porque é prazeroso. Mas o adulto até pode, mas não deve confundir esses papéis. Isso porque o adulto é movido por um princípio diferente, chamado princípio de realidade. Portanto, é ele quem está apto e quem tem competência para proteger e educar o seu filho. Resumindo, as 3 linhas mestras são: primeira, quem manda e quem obedece. Segunda, quem é o adulto e quem é a criança. E terceira, o que quero do meu filho é um absurdo ou faz parte de um processo normal de educação. Essas linhas mestras, pais, foram criadas por mim, como disse, ao longo desses anos de análise, com o fim de auxiliar aos pais. Isso quer dizer que se você tiver alguma dúvida na colocação de um limite, volte às linhas mestras, responda uma a uma, e aí sim você pode decidir com segurança. Afinal de contas, criar é difícil. Criar é uma arte. Criar pressupõe erros. E eu pergunto, será que os erros dos pais causarão nos seus filhos um problema maior? Não, gente. Os pais são responsáveis por seus filhos. Os pais são educadores por excelência. E eu falo de pais responsáveis, quando eu chamo pais educadores, estou falando de pais responsáveis, equilibrados, e que, sobretudo, amam seus filhos. Logo, cabe a eles a tarefa de educar e de cuidar. Finalmente, criar também implica em erros. E será que errando, os pais zangariam a confiança dos filhos?
É sobre isso que nós vamos conversar no nosso próximo programa. Agora, respondendo às perguntas. Perguntas? Sim, estão me perguntando se não é... Como é que é? Estão me perguntando se não é muito duro um pai ou uma mãe colocar uma norma e não deixar cumprir. Às vezes a criança já cumpriu alguma coisa e os pais ficam na dúvida sobre esse limite. É por isso exatamente, né, que os pais encontram tanta dificuldade em limitar. Porque essa dúvida, a criança usa um mecanismo de defesa chamado sedução. E esse mecanismo de defesa não é algo que ela intuitivamente, que ela conscientemente faz. Na verdade, os mecanismos de defesa são inconscientes. Mas a criança usa um mecanismo de defesa muito eficiente chamado sedução. E a sedução faz com que os pais, muitas vezes, encontrem uma dificuldade muito maior em colocar um limite no filho, em dar um limite corretamente. Muito bem. Gente, quem tiver dúvidas, ligue para o nosso WhatsApp de número 11 9 7087 2112 ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221. Para marcação de consultas ou palestras, ligue no nosso WhatsApp de número 11 9 7087 8112 ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221. Deixe a sua mensagem que mais tarde eu retornarei. Ok? Pessoal, eu preciso fazer um comunicado. A partir já de hoje, as nossas lives ficarão gravadas na nossa página do Facebook Kátia Toca Você, de modo que se você perdeu um programa, não se preocupe, você vai poder vê-lo novamente pela live do Facebook na página Kátia Toca Você. É só acessar pelo www.facebook.com/Kátia Toca Você. Estou mandando um beijo para Verônica Michel, um beijo, Verônica, um beijo para Bernadette Spigariol e um beijo para Karen, um beijão, Karen. Muito bem, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Fiquem ligados no nosso próximo programa, que vai falar sobre os erros dos pais na construção e solidificação do laço de confiança com os filhos. É um tema atual e muito interessante. Convide seus amigos e familiares e não perca a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Espero você no meu divã semana que vem. Um abraço e muito boa noite.